Durante transmissão ao vivo, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, explicou as perspectivas para a guerra declarada por Israel e o risco do conflito se estender e envolver outros países da região. O embaixador lembrou que a oportunidade criada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a paz no Oriente Médio foi perdida no governo Biden. O embaixador disse: "Foi uma pena, uma grande oportunidade perdida aquele plano de paz. Agora estão aí, infelizmente, mostrando o que eles querem, a mando do Irã. O pessoal do Hamas, o que eles querem é matar gente, para que o pessoal de Israel vá lá e mate gente em resposta. E é exatamente o que vai acontecer em uma guerra. E aí vão dizer, retaliação, e é possível que a coisa cresça." Ernesto Araújo apresentou algumas possibilidades para explicar a gênese e as consequências do ataque a Israel, apontando: possivelmente isso seja um pretexto para que o Irã, que tem gente que diz que já tem a bomba atômica, de repente instaure uma guerra total contra Israel. Temo que seja isso, em um momento em que os Estados Unidos estão fracos, em retirada, dando mostras de fraqueza, e onde Rússia e China estão se sentindo fortes. Ele apresentou ainda outras especulações, como a possibilidade de uma estratégia tripartite envolvendo Rússia, Irã e China, na condição de 3 frentes totalitárias, ou uma estratégia do Irã para criar um tipo de guerra santa. O embaixador apresentou as reflexões de Victor Davis Hanson, comentarista americano de geopolítica e relações internacionais, que assinalou a importância da fraqueza atual dos Estados Unidos na escalada dos conflitos em toda a região. Ao mencionar o artigo, Ernesto Araújo lembrou que os blocos totalitários estão armando também países como a Venezuela e disse: "O Irã e o bloco totalitário veem certamente a América do Sul como parte de sua frente de combate prioritária contra o mundo livre. Senão, não estariam desviando parte de sua produção para dar para o Maduro. Então é porque nós, na América Latina, somos considerados frente de batalha nisso aí." Ele alertou: "E quem está batalhando? O crime organizado está invadindo todas as ruas, todas as praças do Brasil o dia inteiro. E as nossas autoridades policiais, federais, judiciais e legislativa não parecem estar muito preocupadas com isso." Ernesto Araújo explicou que Hanson prevê uma piora da situação. Ele prevê uma escalada de conflito, um conflito desigual, mas que Israel não tem como não lutar, porque está em jogo a sobrevivência de Israel. O embaixador apontou que Israel se assemelha à Ucrânia, um dos últimos povos que está com armas na mão para defender sua sobrevivência diante das ameaças que se colocam. A Rússia, no caso da Ucrânia, e o Hamas com o Irã por trás, no caso de Israel. E já deixaram claro que vão até o fim para defender sua existência, sua liberdade, seus valores, sua maneira de viver. Ernesto Araújo disse: "O ideal seria que não houvesse essas ameaças, mas havendo, gostaria de sonhar que todos os povos tivessem a mesma disposição, de israelenses e ucranianos, de ver o inimigo e enfrentá-lo, e não ficar fazendo nota dizendo: espero que todas as partes se abstenham do confronto. Olha, nós somos uma das partes, o Brasil é parte vítima do confronto também." Ele alertou: "Está no Brasil, sim. A ameaça está aqui. É a mesma. São os mesmos atores e uma coordenação que tem 50 anos." As prisões políticas antes e depois do dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A classe política brasileira, com a sua, com a sua belíssima percepção de quem é quem, entendeu que qualquer coisa que fosse boa para a paz Israel-Palestina seria ruim para o corruptariado, seria ruim para os totalitários. E foi contra. Mas nem precisou ser muito contra, porque os próprios palestinos não quiseram, né? Não que acho que o povo palestino não quisesse, mas as lideranças com isso iam perder, né, aquilo que as justifica, que é o terror, que é isso que eles estão fazendo hoje. Então foi uma pena, né, uma grande oportunidade perdida, aquele plano de paz. Agora estão aí mostrando, né, infelizmente, o que eles querem, a mando do Irã, esse pessoal do Hamas, querem matar gente para Israel vá lá e mate gente, né, numa resposta, né, enfim, certamente vai acontecer numa guerra, e aí vão dizer, não, então é retaliação, e querem que a coisa cresça. Possivelmente o Irã tem o seu plano, a coisa não vai ficar por aí, possivelmente isso seja um pretexto para que o Irã, que tem gente que diz que já tem a bomba atômica, de repente instaure uma guerra total contra Israel, né? Eu temo que seja isso, né? Num momento onde os Estados Unidos estão fracos e em retirada, dando mostra de fraqueza, e onde, né, Rússia e China estão se sentindo fortes, né? Rússia, apesar dos seus fracassos na Ucrânia, mas, né, cada dia convence mais gente de que tem que, né, tem que deixar o bully pegar um pedaço do seu lanche, né? Que é o que querem fazer na Ucrânia. Entrega aí, porque esse bully aí ele vai parar de te bater. Amanhã vai bater de novo para pegar o resto do lanche, né? E a China ali nadando de braçada nisso tudo, né? Então, pode ser uma estratégia até tripartite de, enfim, continuação da guerra na Ucrânia, um ataque do Irã contra Israel e um ataque da China contra Taiwan, para criar 3 frentes totalitárias em 3 espaços que os Estados Unidos precisariam intervir de alguma maneira para defender ou ajudar, como estão ajudando na Ucrânia, né, para pichar ao máximo as forças americanas. Pode ser uma estratégia desse tipo, pode ser uma estratégia para provocar Israel a um ataque ao próprio Irã, talvez preventivo, para aí justificar uma espécie de guerra santa, e, digamos, acabar com os acordos entre os árabes e Israel, talvez também seja isso, tem gente que está especulando, né? Então, isso é uma série de especulações que cabem. Então, para encerrar, eu queria só comentar com vocês aqui uma apreciação feita hoje pelo Victor Davis Hanson, que, a meu ver, é talvez o melhor comentarista de geopolítica dos Estados Unidos, né? Ele é um professor de história clássica, né? Tem livros sobre Tucídides, sobre a Guerra do Peloponeso e tal, mas é talvez o mais lúcido, um dos mais lúcidos comentaristas de relações internacionais
dos Estados Unidos. Então, queria só resumir um pouquinho as coisas que o Victor Davis Hanson falou, né? Então, ele acha que foi uma operação longamente planejada, né? Esse ataque do Hamas contra a cidade, as pessoas, os soldados também, mas civis, né? Ele acha que foi planejado, né? E que o Hamas conseguiu infiltrar, né, pessoas que talvez continuem, talvez atuando em Israel, né, e mesmo que não continuem, quer dizer, nem todos voltam para Gaza, muitos talvez fiquem ali, criando então uma sensação de que, né, qualquer um pode ser morto a qualquer momento. Acho que pode ser uma tentativa de, isso que eu falei agora há pouco, de criar uma solidariedade islâmica, né, e árabe contra Israel, enfim, e acabar com a aproximação das monarquias sunitas em relação a Israel. Isso no momento em que, vejam, né, que a Arábia Saudita entrou no BRICS junto com o Irã, então o BRICS passa a ser, né, um espaço assim onde, né, em tese, a Arábia Saudita, não, fica aqui conosco, fica aqui no BRICS, olha só, Israel está lá oprimindo os palestinos, fica aqui conosco no BRICS, essa é a sua casa, a Arábia Saudita, aqui do lado do Irã, né, do lado da China, da Rússia, pode ser, eu não descartaria que, né, essa entrada realmente da Arábia Saudita também no BRICS tenha sido um dos trampolins para essa operação agora, né, as pessoas celebrando aquela coisa do BRICS, né. Ele lembra que os únicos sucessos militares dos inimigos de Israel contra Israel foram em momentos lançados nesses feriados, né? Então foi o Yom Kippur em 73 e agora esse, né? Isso como uma curiosidade, mas também uma perversidade histórica, né? Bem, sim, ele faz a especulação de que também foi detectada uma fraqueza interna em Israel, que Israel teve protestos muito grandes contra o Netanyahu recentemente, vocês se lembrarão, quando o Netanyahu tentou passar uma lei, acabou conseguindo, acho, uma lei limitando os poderes da Suprema Corte israelense, né? A Suprema Corte israelense lá também, como em outros lugares, né, estava assumindo poderes completamente fora da sua jurisdição original, prevista na Constituição, sempre contra a direita, sempre a favor da esquerda, e Netanyahu conseguiu uma lei limitando os poderes da Suprema Corte. Aí lá a população, né, por algum motivo, foi contra isso, acho que não sofreram tudo que a população brasileira tem sofrido nas mãos da nossa Suprema Corte. Então protestaram contra o Netanyahu, isso causou muita instabilidade, então poderia ser esse momento também favorável de desunião interna. Ele lembra que em fevereiro último os Estados Unidos prometeram 1 bilhão para a Palestina, 1 bilhão de ajuda, assim, que pode ser facilmente desviada para armas e operações de terrorismo, embora obviamente não fosse a intenção inicial, né? Ele critica também a nota do Departamento de Estado americano, que foi solta hoje, dizendo simplesmente, nós instamos todas as partes a brasileira foi uma cópia disso, né? Instamos todas as partes a se absterem de violência e ataques retaliatórios, o terror e a violência não resolvem nada, né? Colocando no mesmo pé de igualdade os assassinos e as vítimas. Ele também acha uma indignidade de chamar de todas as partes e abster-se de ataques retaliatórios, né? Porque aqui está simplesmente colocando, olha, a polícia não pode reagir ao bandido. Né? Bem, bom, ele lembra que há pouco tempo Biden soltou 6 bilhões para o Irã. Sim, uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas até já foi discutida, quem quiser ir aqui no meu canal, no YouTube, tem uma live aqui do Código Fonte
já tem alguns meses, deve ter sido em abril, por aí, não, foi um pouco depois, maio, junho, uma live que eu fiz com o Joseph Hillmeyer, que é de um excelente think tank americano, o Center for Secure Free Society, o SFS. Ele é um especialista em presença do Irã na América Latina, e ele estava dizendo, olha, o Irã está vendendo drones de última geração para a Venezuela, né? Cair na mão do governo venezuelano já não é uma grande coisa, né? Agora, quem disse que vai ficar na mão daqueles militares corruptos venezuelanos? Daqui a pouquinho vai estar na mão do narcotráfico, daqui a pouco você vai ter o PCC, né? com drones de última geração, esses drones que estão lá na Ucrânia, né? Então, o Irã e o bloco totalitário veem certamente a América do Sul como parte da sua frente de combate prioritária contra o mundo livre, né? Se não, no momento que a Rússia está precisando de drones para matar o ucraniano, né, e para tomar o território da Ucrânia, não estariam, né, desviando uma parte dessa produção para dar para o Maduro, né, e para o Maduro dar para os narcotraficantes e outros terroristas e coisas desse tipo, né? Então é porque nós, né, América Latina, sobretudo, né, a nossa fronteira norte, no caso do Brasil, somos considerados, não, o Brasil inteiro é considerado frente de batalha nisso aí. E quem que está batalhando aqui, né? Não tem nenhum exército invadindo, não, mas o crime organizado está invadindo todas as ruas, todas as praças do Brasil o dia inteiro, não é verdade? E, né, as nossas autoridades policiais federais, né, e judiciais, legislativas, não parecem estar muito preocupadas com isso, né? Enfim, deixa eu continuar com o Victor Davis Hanson. Mas então, né, drone venezuelano, daqui a pouco vai estar na nossa cabeça. Enfim, drone iraniano, que não é assim qualquer coisa, são os melhores drones do mundo, entre os, né, na nossa cabeça, né? Ele lembra que o Biden fez tudo para reeditar os acordos do Obama com o Irã, facilitando a vida do Irã, né? Enfim, todos os sinais de fraqueza que o governo Biden deu, né? Né, ele acha que Israel vai, né, retaliar pesadamente, mas que os palestinos vão usar escudo humano, né? Isso muita gente tem comentado, que já tem sido o caso há muitos anos, né? Colocar, por exemplo, depósitos de munição em porões de escolas e hospitais, né? Para forçar ataques a escolas e hospitais, por exemplo, né? E, enfim, então ele prevê uma escalada de conflito, que é um conflito desigual, mas que Israel não tem como não lutar, porque aqui está em jogo a sobrevivência de Israel, né? Então, só para concluir com esse ponto, eu acho que os israelenses são, talvez junto com os ucranianos, né, um dos últimos povos que está com armas na mão para defender a sua sobrevivência, né? Diante das ameaças que se colocam, a Rússia no caso da Ucrânia, o Hamas com o Irã por trás no caso de Israel, já deixaram claro que vão até o fim para defender a sua existência, sua liberdade, seus valores, sua maneira de viver, né? Enfim, o ideal seria que não houvesse essas ameaças, né? Mas havendo-as, eu gostaria de sonhar que todos os povos tivessem a mesma disposição de israelenses e ucranianos, né? Ver o inimigo e enfrentá-lo, né? E não ficar, né, fazendo nota, dizendo, espero que todas as partes se abstenham do confronto. Olha, nós somos uma das partes, né? O Brasil é uma parte vítima disso aqui também, tá? Claro que de maneira talvez menos dramática do que Israel está sendo, mas que eu queria colocar, isso não está lá, está aqui no Brasil, enfim, aqui nas Américas, né? Mas está no Brasil, sim, a ameaça está aqui, é a mesma, são os mesmos atores atuando de maneiras um pouco diferentes, né? Numa coordenação que tem 50 anos, né, mas sobretudo 40, como eu procurei mostrar aqui na introdução histórica, né? Globalismo existe, é uma coisa concreta.
Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui